Trata-se de uma ação judicial, portanto é uma queixa-crime que foi apresentada contra os líderes do ADI. Daí que, no primeiro aspecto que devemos ter em consideração, que isto é um processo normativo. Qualquer um cidadão santomense que é convocado para comparecer, para prestar declaração no Ministério Público, ele deve fazê-lo, independentemente do cidadão que ele é. Porque senão, é aquilo que eu já disse uma vez anteriormente, estamos a criar cidadãos da primeira e cidadãos da segunda. Daí que eu discordo totalmente da posição do ADI em apresentar uma queixa-crime contra o Estado santomense. Eu creio que o que o ADI deve invocar, e daí sim eu estaria de acordo com o ADI, é que todos os cidadãos santomenses que têm problemas em relação ao Estado santomense devem comparecer no Ministério Público para prestar declaração e, caso haja o instrumento suficiente, seja conduzido ao tribunal. Daí que eu não entendo esta posição do ADI em apresentar uma queixa-crime contra o Estado santomense. O que eu entendo é que este é um ponto de viragem. O que o ADI deve fazer é pegar esse aspecto como ponto de viragem. Isto é, daqui para frente, todos os indivíduos devem comparecer ao Ministério Público. Eu quero citar um exemplo. O ADI apresentou uma queixa-crime contra o Ministério da Agricultura. O que deve acontecer é o Ministério Público deve convidar o senhor ministro, os outros elementos são indicados, para comparecer no Ministério Público. Nós não podemos aceitar que cada elemento de São Tomé e Príncipe, só por ter categorias em que tem, são convocados para comparecer no Ministério Público, apresenta queixa-crime contra o nosso tribunal, contra o Estado de São Tomé. Daí que eu acho que o ADI deve repensar a sua posição. A queixa que o ADI apresentou à comunidade internacional é completamente infundada. Não tem infundada por várias razões. A primeira razão é que falta de fundamento, a primeira razão é que não há perseguição em termos de polícia, não está a prender. Que eu saiba, nenhum elemento do ADI foi preso até então. Primeiro ponto. O segundo ponto é que os militantes do ADI, mesmo aqueles que têm que comparecer no Ministério Público, têm viajado naturalmente. Nós temos acompanhado que eles viajam, vão e voltam. Daí que eu não entendo qual é o fundamento da apresentação de uma queixa-crime contra o Estado santomense, sobretudo neste processo. Acho que estamos perante uma falsa, estamos num processo em que está a tentar ludibriar as pessoas, neste processo específico está a tentar ludibriar as pessoas, e eu, como as pessoas do ADI que me conhecem sabem, eu sou realmente contra a corrupção, contra todos esses atos, e daí que eu entendo, sempre que há indício de corrupção, os indivíduos devem comparecer no Ministério Público, seja ele quem for. Todos os indivíduos, de que partido for, desde que há indício e são convocados para comparecer no Ministério Público, devem comparecer, seja ele quem for. É esta a minha posição quanto ao ADI, quanto a todos os partidos políticos. Eu aproveito para dizer que o Ministério Público deve exercer a sua influência para que todos os indivíduos, não só dos ADI, como dos outros partidos políticos também, devam comparecer no Ministério Público para prestar declaração. E se houver fundamento suficiente, que sejam conduzidos ao tribunal para que sirva de exemplo. Tem que se parar realmente com esse processo de atos de corrupção que não há um desfecho no país. Tem que se realmente começar a pôr um basta nesta situação aqui no país.